acho que já estamos gravando. Então, aproveitar, perguntar, começar da forma usual. Dúvidas, senhores? Sobre a lista, sobre as listas, matéria, algum outro tópico? Ninguém vai fazer nenhuma pergunta? Parece que não. Então, a gente vai retomar a matéria, no ponto que nós tínhamos parado. Então, na aula passada, a gente entrou na seção 3.2 das notas de aula, mais especificamente, discutimos a página 2, onde a gente estávamos discutindo um exemplo no qual o investidor podia, opção A, investir os seus recursos em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, B, investir os recursos em títulos do Tesouro do Brasil. Nós fizemos uma discussão uma comparação das duas opções e chegamos à conclusão que o investidor seria indiferente entre as duas opções quando a equação 3 se verificasse. A equação 3 está na página 3 das notas de aula. E eu pretendo colocá-la aqui no quadro. Present now, a window, o sketchbook ele não está colocando, né? Então vamos lá, editar, Ctrl C, não salvar, agora ele apareceu, sketchbook, vamos lá, editar, colar, ok, equação 3 aqui, e vamos ver se eu consigo apresentar. Agora parece que aqui, Autodesk, share, isso. Então, admit. Ok, então parece que finalmente tela. Imagino que os senhores estão agora vendo o quadro branco, não estão? Alguém pode confirmar no chat ou oralmente? Sim, sim. Obrigado. Então, essa equação que está ali no quadro é a equação 3 das notas de aula. Como eu falei antes, está na página 3. E nós discutimos como chegava essa equação na aula passada. E quem são as variáveis? R asterisco, taxa nominal de juros dos Estados Unidos, ou taxa de juros do título do Tesouro norte-americano. R, taxa de juros do título do Tesouro brasileiro. Delta. Delta é a taxa de desvalorização cambial, ou depreciação cambial. A gente tivemos uma discussão em outro momento sobre a diferença entre as palavras desvalorização e valorização, e como eu cheguei a falar, a gente não vai estar fazendo essa distinção aqui. Lembra? Então, delta é 1 menos E0 dividido por E0. Isso aí é a taxa de variação relativa, né? Se multiplicasse por 100, seria a taxa percentual de variação da taxa nominal de câmbio. Então, agora eu quero interpretar a equação 3. Está escrito ali, tem um asterisco, a palavra interpretação. A expressão do lado esquerdo, ou seja, 1 mais R asterisco, corresponde ao retorno de $1 investido em títulos do Tesouro americano. Quem colocar $1, comprar o equivalente a $1 em título do Tesouro americano, receberá, após um ano, 1 mais R asterisco. A expressão do lado esquerdo, aqui tem um erro nas notas da aula, você pode ver que lado esquerdo aparece 2 vezes. Então, lado esquerdo, então, a primeira frase está correta. A segunda, a expressão do lado esquerdo corresponde ao retorno de $1 investido em títulos do Tesouro Brasil. Esse segundo lado esquerdo está errado. Então, está assim, a expressão do lado esquerdo corresponde ao retorno de $1 investido em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Ponto. A expressão do lado direito, corresponde ao retorno de $1 investido em títulos do Tesouro do Brasil. Então, vamos lá, vamos usar as cores do país, pronto. Estados Unidos, azul e vermelho, né? Na bandeira. Então, vou colocar aqui, ó. Isso aqui, ó. Quem investir $1 em título do Tesouro americano recebe isso aqui.
quem investir o equivalente a $1 em títulos do Tesouro Brasileiro vai receber em dólar isto aqui após um ano. Lembra, a ideia é a seguinte, quem tem $1 e vai investir do título do Tesouro Brasileiro, pega esse dólar, manda para o Brasil, compra o título do Tesouro, ao fim de um ano resgata, a pessoa terá reais, converte esses reais em dólar e pode repatriar os dólares para os Estados Unidos. Bom, então os agentes serão indiferentes entre as duas opções quando a igualdade 3 se verificar. E perguntas, senhores? Aí depois eu reescrevo a 4, que é essencial. Desculpa, eu reescrevo a equação 3 conforme está escrito a equação 4. Ou seja, a 4 é simplesmente a 3 rearranjada. A gente coloca assim. Só para ter isso. Colocamos do lado esquerdo 1 mais R e falamos que este senhor é igual a 1 mais R asterisco, que multiplica 1 mais delta. Tá? E qual é a interpretação dessa 4? Então, observe o seguinte, a 4 pode ser interpretada da seguinte forma. Lado esquerdo, retorno de R$1 investido em títulos do Tesouro do Brasil. Quem pegar R$1 e investir em um título do Tesouro do Brasil recebe após um ano 1 mais R. Quem pegar esse real, comprar dólares, usar os dólares para comprar títulos do Tesouro, quando resgatar os títulos do Tesouro, converter os dólares em reais e trazer o dinheiro de volta para o Brasil, terá aquele valor do lado direito, ou seja, 1 mais R asterisco, que multiplica 1 mais delta. E o investidor será indiferente entre as duas opções quando os retornos forem iguais. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Os alunos estão quietos, então vou assumir que está tudo ok. Aí eu dou um exemplo numérico. O exemplo numérico, a gente tem lá R igual a 15%, R asterisco 2%, delta igual a 10%. Esses valores são tais que, com esses números que aí estão, 1 mais R é maior que 1 mais R asterisco, que multiplica 1 mais delta. Então, a princípio, deveria ser melhor aplicar em títulos do Tesouro Brasileiro do que em títulos do Tesouro Americano. Vamos ver. Na opção A, nesse exemplo que ali está, quem optar pela opção A vai ter, após um ano, $102, que isso é igual a 100, que multiplica 1 mais 0,02. E opção B, a pessoa terá 104,55. Por quê? Eu simplesmente posso pegar o lado direito da expressão 3. Que a base me lembra, o lado direito da expressão 3 é o retorno de $1 investido em títulos do Tesouro Brasileiro. Então, a pessoa terá, quem optar por B, 104,55, que isso é aproximadamente igual a 100... multiplica 1 mais 0,15 dividido por 1 mais delta. E lembrando que delta é 10% é 0,1. Consequentemente, dada a nossa hipótese de ausência de incerteza, consequentemente não há risco, os agentes irão preferir investir em títulos do Tesouro Brasileiro, com esses números que é do exemplo, evidentemente. Perguntas até aqui, senhores? Eu tenho uma dúvida. É mais porque você colocou delta aí como é 1 menos E0 sobre E0, só que nas notas de aula se define 1 mais delta como é 1 sobre E0. É a mesma coisa. Observa aqui, olha só, vou fazer aqui à direita. 1 mais delta igual a E1 sobre E0. Consequentemente, delta é igual a E1 sobre E0 menos 1. Entendi. Aí é só simplificar, né? Vai dar E1. É simplificar, não. Reduzir ao denominador comum, perdão. E0 sobre E0. É a mesma coisa.
Tá? Ok. Bom, agora eu estou vendo que eu pulei uma coisinha. Assim que eu apresentei a equação 4, tem uma linha abaixo dela, marcar aqui a gloriosa equação 4 com uma das cores que eu tenho aqui, por exemplo, de novo, verde. Assim que eu apresentei esta equação, na linha imediatamente subsequente, está escrito o seguinte: ou seja, essa equação é a versão exata, enfatizei exata, porque depois vai ter uma versão aproximada, da nossa equação de paridade. Não tem nome para essa equação. Estou dizendo, é uma equação de paridade, se quiser, pode colocar, pode ser um comentário, paridade de juros e câmbio, tá? Depois a gente vai apresentar uma que tem nome, que é a paridade coberta de juros. Mas, por enquanto, isso é uma equação de paridade, e eu já vou dizer por quê. Então, agora, alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Eu vou apagar tudo isso. Aí eu digo o seguinte, no final, na última bolota aqui da página 4, página 3, desculpe, eu digo o seguinte: a condição 4 tem implicações para o fluxo internacional de capital. Vamos reescrever aqui a gloriosa 4. 1 mais R, um aqui poderia ficar melhor, é igual a 1 mais R asterisco, que multiplica 1 mais delta. Suponha, senhores, que 1 mais R, assim como no exemplo numérico que eu acabei de discutir, seja maior que 1 mais R asterisco, que multiplica 1 mais delta. Ora, nesse caso, a taxa de juros está alta, ou relativamente alta, coloquei o alta entre aspas, no sentido, a taxa de juros R, né, a taxa de juros brasileira, doméstica, no sentido que ela assumiu um valor maior do que aquele que faria com que os agentes fossem indiferentes entre investir no Brasil e nos Estados Unidos. Aí eu faço aqui um pequeno comentário ali no asterisco. Nós poderíamos dizer que que a taxa R asterisco está baixa, ou seja, vai dizer que a taxa brasileira está alta, está fora do lugar. Não podemos dizer que a taxa de juros do Tesouro Americano aqui está fora do lugar, entre aspas, está baixa. O ponto é que, usualmente, a gente toma os Estados Unidos como país de referência. Eu estou fazendo isso aqui. Então, ou seja, quando a igualdade 4 não está sendo respeitada, a gente vai dizer, por exemplo, que a taxa de juros brasileira doméstica está alta ou está baixa, de acordo com o sinal da desigualdade. Peço agora que os senhores virem para a página 4. Eu escrevi o seguinte, logo no começo da página 4. Deveria, enfatizo o tempo verbal, ocorrer um fluxo de capital para o Brasil. Esse fluxo tenderia a reduzir R e ou elevar delta. O que eu estou dizendo? Se acontecer, se a 4 não for respeitada, a gente tiver, por exemplo, na situação como nessa linha de baixo aqui, o título do Tesouro Brasileiro está muito atrativo. A gente deveria então ter um movimento de capital para o Brasil. Praticamente, capital financeiro ele se movimenta muito rapidamente. Esse fluxo de capital tende a puxar a taxa de juros no Brasil para baixo, tenderia, como seria um movimento muito grande, poderia até começar a impactar a taxa de juros norte-americana, no sentido de elevá-la. Ou seja, esse movimento de capital tenderia a eliminar essa desigualdade e fazer com que houvesse uma correção de forma que a gente atingisse a igualdade. Então, é o que eu digo no segundo asterisco, na segunda estrelinha. O movimento internacional de capitais tenderia, de novo, futuro do pretérito, a corrigir qualquer desvio da igualdade 4. Aí, no último asterisco, eu volto para a questão do tempo verbal, que eu usei o futuro do pretérito. Estamos analisando um modelo, só para não ter dúvidas. Está por trás da discussão um modelinho muito simples de investidores tomando decisão de como alocar seus recursos. Então, no contexto daquele modelo, na hora que tiver a 4 não for respeitada, as pessoas vão tirar recursos dos Estados Unidos e mandar para o Brasil. Desculpa, se acontecer o que está na linha de baixo, né? Se acontecer o contrário, ou seja, 1 mais R for menor que o lado direito, capital sai do Brasil e vai para os Estados Unidos. É no contexto do modelo, onde não há incerteza, por exemplo, então por isso que eu coloquei o deveria e o poderia, ou tenderia, né? Usei o futuro do pretérito. Alguma pergunta até aqui? Bom, aí eu apresento a equação 5 e digo que 5 é a versão aproximada
dá 4. Desapareceu tudo que foi 1, e um produto que ali estava do lado direito virou soma. Como é que pode, Alexandre? É relativamente simples. Pega o lado direito da 4 e aplica, basicamente, você vai ter 1 mais R, aplicando a propriedade distributiva, mais delta. Perdão. Deixa eu escrever aqui para não. Vai que depois alguém olha no YouTube e fica confuso. Aqui, então, lado direito da 4, aqui está. Isso aqui a gente pode escrever assim: é 1 mais delta mais R asterisco mais R delta asterisco. Então, o ponto central da discussão é que é o seguinte: isto aqui é aproximadamente igual a zero. Por exemplo, já falando em um ano, a gente está falando, digamos, taxa de juros no Brasil. Digamos que esteja, na época era 10%, 0,1%, e a taxa de valorização capital também seja, digamos, 10%, 0,1%. Então, 0,1 vezes 0,1 vai dar 0,01. Isso para período de um ano. Se você pegar dados e estiver pensando no período do mês, então isso é ainda menor. Então, essencialmente, a gente vai ignorar, assumir que esse termo é igual esse produto é igual a zero. Quando você faz isso, então você fica com o seguinte, que 1 mais R, então a 4 pode ser escrita assim, ó, 1 mais delta mais R asterisco. Evidentemente, aí você cancela o 1 com 1, e aí você fica que R é igual a delta mais R asterisco, essencialmente a 5, só trocando a ordem dos termos que aparece do lado direito e ignorando o aproximado, o sinal de aproximação, e usando o sinal de igual. Pergunta. Os livros textos usam com frequência a expressão 5. Eles preferem usar a versão aproximada ao invés de usar a versão exata, que é a 4. Então, eu apresentei a igualdade 5, a aproximação, eu digo aqui, o desenvolvimento que eu fiz no quadro, e eu digo utilizaríamos a versão aproximada no restante. Já neste tópico a gente vai estar utilizando, vamos abandonar a versão exata, aí vamos discutir algumas versões exatas aqui mais um pouco, mas mais à frente a gente vai voltar para essa igualdade 5. Perguntas? Não temos? Então a gente vai entrar na 3.2.2, a paridade coberta de juros. Senhores, na questão aqui agora paridade coberta de juros, então, o que vai acontecer? A gente vai pegar aquele modelinho que a gente discutiu na aula passada e que nos levou até a igualdade 4, lembrando que lá não tinha incerteza, e agora a gente vai introduzir incerteza em uma fonte de incerteza, a trajetória da taxa de câmbio. Lembrando, as decisões de investimento estão sendo tomadas na data zero. E surge aqui a questão quem é o E1, a taxa de câmbio que vai prevalecer uma data à frente, amanhã, ou no ano que vem, dependendo de como nós estivermos mensurando o tempo. Então, nós tínhamos zero de incerteza, nenhuma fonte de incerteza. Agora, a gente colocou uma fonte de incerteza. Não se conhece, não se sabe o que vai acontecer com a taxa de câmbio. Bom, aí como é que fica aquela análise? Tem que colocar alguma coisa, senão adicional, tem que complicar o modelo. A gente tinha um modelo bem simples, sem incerteza. Admitimos incerteza, vamos ter que colocar mais alguma coisa, o modelo vai ficar um pouquinho mais complicado. E eu escrevo aqui. O que vai ser essa coisa adicional? Eu digo, então, logo no começo da 3.2.2, na primeira bolota, eu digo o seguinte: assuma agora que o valor de A1 seja incerto, porém admita a existência de um mercado a termo de moeda estrangeira. Então, que diabo é mercado a termo? Vamos discutir isso aqui. Então, o termo, que é a tradução do inglês forward, que às vezes se traduz o forward erroneamente com futuro, tem diferença de termo para futuro, a gente vai discutir isso aqui rapidamente. O forward, o termo, são operações customizadas por instituições financeiras. Baixa liquidez. Então, peraí, o que é uma operação a termo? Deixa eu dar um exemplo. Operação a termo é qualquer operação onde você acerta a compra de um item, pode ser um ativo financeiro ou qualquer outra coisa, e a liquidação financeira dessa operação vai se dar, e a correspondente entrega do bem vai se dar em uma data posterior.
Suponha que um exemplo aqui de uma operação a termo, que quase todo mundo, muita gente já fez, uma bem simples. Eu pego o telefone, ligo para um restaurante qualquer, por exemplo, Shining Box, peço comida e digo que vou pagar em dinheiro, espécie. Aí daqui a meia hora, uma hora, chega o entregador do Shining Box com a comida, eu entrego para ele digamos que seja R$50 fechado, não tem nem troco, eu entrego R$50 e ele me dá o alimento. Estritamente falando, isso foi uma operação a termo. Eu peguei o telefone, contratei a operação, acertei tudo, e a entrega do bem ocorreu posteriormente. E também a liquidação financeira. Alguém quer fazer uma pergunta sobre esse exemplo bem simples? Não? Bom, então o ponto é que o termo aqui para a gente, que vai, nesta disciplina, vamos falar de termo de câmbio. O que é uma operação a termo de compra de dólar, por exemplo? Suponha que por um motivo qualquer, eu tenho que pagar uma dívida em dólar daqui a 6 meses, um valor de $10.000, e eu estou preocupado com a trajetória da taxa de câmbio. Eu tenho medo que a taxa de câmbio suba muito, e que se eu deixar para comprar os $10.000 no dia que eu tenho que fazer o pagamento da dívida em questão, o dólar estará muito caro. Eu posso fazer uma operação a termo. Eu simplesmente contrato com uma instituição financeira, por exemplo, um banco, a seguinte operação. Olha, daqui a 3 meses me entrega $10.000 e aí eu acerta-se a taxa no momento que você contrata a operação. Então, veja bem, quando eu peço comida para o Shining Box, eu acerto o preço ali no telefone. Quando a pessoa chega com a comida, não deveria ficar negociando o preço com o entregador do Shining Box, né? Eu acerto, pego o telefone, ligo para o Shining Box, quero isso com esse prato aqui, esse prato, quanto é? Tá bom, essa refeição, R$50. Acabou, não tem mais negociação de preço. A operação a termo de dólar é a mesma coisa. Então, tentar deixar esse ponto claro. Suponha que, voltar ao exemplo, suponha que eu esteja preocupado, hoje estou preocupado com a minha dívida de $10.000. Aí eu procuro, então, e hoje a taxa de câmbio é zero, está, digamos, na faixa de R$5. Quem vai ser a taxa de câmbio daqui a 6 meses? Suponha que daqui a 6 meses que eu tenho que fazer o pagamento. Eu não sei. Eu estou preocupado, tem um risco cambial. Se a taxa de câmbio ficar constante, chegar lá no dia da minha dívida, que eu tenho que fazer é gastar R$50.000, comprar $10.000 e isso liquida a minha dívida. Porém, se a taxa de câmbio for a 8, eu vou ter que pagar R$80.000. Por outro lado, se a taxa de câmbio for a 3, eu vou pagar R$30.000. O fato é que eu estou preocupado, eu não quero ficar com esse risco cambial, com essa incerteza sobre o valor que eu vou ter que pagar, o valor em reais da minha dívida. O valor em dólar está fixo, $10.000. Então, eu procuro o banco, acerto o seguinte, que o banco vai me entregar aqueles $10.000 daqui a 6 meses, ao preço, que eu vou chamar aqui de F, de forward, por exemplo, 5,2. Tá certo? Então, ficou acertado com um banco que daqui a 6 meses eu vou receber $10.000, cada dólar a 5,2, ou seja, vou pagar R$52.000, e aí não tem mais risco para mim, pelo menos risco cambial. Pode ter um problema do preço, porque nesse período o banco quebra para diferenciar, é outro problema. Estamos lembrando que, inclusive, no exercício, no presente momento, a nossa única fonte de risco é a trajetória, o valor futuro, do dólar em uma data posterior. Então, não tem essa de banco quebrar, de alguém ficar inadimplente, nada desse tipo. Bom, aí alguém chega, mas Alexandre, se chegar lá no dia, o dólar tiver a 8, aí eu vou achar, ainda bem que eu fiz a operação a termo, né? Não é isso? Mas se o dólar tiver a 4, aí eu vou ficar, não devia ter feito.
Ah, mas você vai receber um dia alguma coisa de volta do banco? Não. Isso não é operação a termo, não, hein? Vou marcar aqui em verde o que é relevante aqui. No termo, é o valor contratado, lá os US$ 10.000, e a taxa de câmbio subjacente à operação. Se chegar lá no dia da liquidação da operação a termo, o dólar tiver acima daquele F, ele está acima e é isso aí. Se estiver abaixo, ele está abaixo e está Mas, abaixo. professor, Diga. como essa alteração se dá para os bancos? Assim, o dólar a R$ 8, o banco tem prejuízo ou ele já comprou esse dólar e o dólar está estocado? Uma coisa de cada vez. Assim como quando se eu tiver procurado o banco, eu não sei qual é o valor do dólar, o banco também não vai saber, tá claro? Concorda? Sim. E aí o banco está assumindo risco cambial, ou o banco pode estar achando pessoas que estão numa posição inversa e querem fazer operação contrária. Talvez tenha alguém um estrangeiro que tem que fazer um pagamento em reais e quer se livrar de um risco cambial também, tá certo? Inclusive, se eu vou pensar, muitas vezes o banco funciona como intermediário. O banco pode estar assumindo risco ou ele pode estar achando pessoas em posições contrárias para que tenham interesse em se proteger de uma desvalorização, valorização do real. Tá? Pode estar acontecendo isso. Ou seja, o banco pode estar só como intermediário. Veja bem, eu estou comprando dólar a termo nessa operação, tá claro? Sim. O banco pode estar simultaneamente negociando com alguém que está vendendo dólar a termo. Só que o banco não faz isso com duas pessoas, né? O banco atende um bando de pessoas que estão comprando dólar a termo, mas está atendendo também um bando de gente que vai estar vendendo dólar a termo. Tá legal? E nem precisa ser alguém com dívida em real. Pode ter a seguinte situação. Uma empresa exportadora, daqui a 6 meses, vai receber um pagamento em dólar e ela gostaria de ter a certeza de quanto isso vai gerar em reais. Tá certo? Ok? Sim. Obrigado. Quem fez a pergunta, por favor, pode se incomoda em identificar? Daniel, professor. Daniel, se você tiver interesse nisso, dá uma olhada nesse ponto específico, na bibliografia complementar. Eu menciono lá um livro chamado International Financial Management. É um excelente texto. Tá bom. Está em inglês. Então, aproveitar aqui e falar uma coisa para o senhor, já que surgiu. Eu não ia falar, mas não posso deixar de falar, né? Não sei, né? Às vezes o professor pode contribuir para a formação, para que o aluno tome boas decisões, né? Inclusive, eu já falei aqui que eu tive um professor no primeiro ano na faculdade, primeiro e segundo semestre, professor de Introdução à Economia, que foi excelente para mim. Foi uma coisa foi muito, muito importante. Senhores, faça o possível e o impossível. Quem já lê inglês, continua lendo. Quem não lê, tenta aprender. É importante, muito importante. Por motivos diversos. Estamos saindo um pouco da matéria. Por exemplo, quando alguém saiu do... Talvez tenha acontecido com alguns senhores, se alguém tiver passado por essa experiência, peço que não se acanhe e fale. Quando você estava na escola, gostava de vez em quando ir na biblioteca da escola, pegar um livro para ler. Aí, quando você chegou na UFRJ, conheceu a biblioteca da UFRJ, tem várias, né? Alguém ficou impressionado como a biblioteca da UFRJ tem muito mais livros do que a biblioteca de uma escola de ensino médio? Aconteceu com alguém? Não? Ninguém foi... Não aconteceu? Ou aconteceu e ninguém quer falar? Sim. Eu não achei da UFRJ tão grande. Oi? Eu não achei da Praia Vermelha tão grande. Não é tão grande ou é tão grande? Não é tão grande. Não é tão grande, mas relativamente ao que era no ensino médio, o que você acha? Não tinha no meu colégio, na verdade. Não, bom, então é bem maior. No seu colégio não tinha, né? Então você veja, o fato é que quando você passou do ensino médio para aqui para a universidade, você passou a ter acesso a uma biblioteca muito melhor do que a anterior, porque a outra nem existia. Mas, por exemplo, eu estudei... Eu já usei bastante até. Oi? Até usei bastante essa biblioteca.
Aqui da FRJ? Sim, ajudou bastante. Fabiano Budão, alguma outra, né? Ótimo. Não, que vocês vejam o seguinte, os colégios que eu estudei a minha vida, que eu lembre, quer dizer, deixa eu ver, eu estudei em 3 colégios antes de entrar na universidade, em 3 colégios diferentes, um deles em Brasília, não sei se de Brasília tinha biblioteca, eu não lembro, fiquei lá só um ano, mas outros 2 colégios que eu estudei aqui no Rio, tinha biblioteca, mas eu nem ia lá, que era muito pequenininho, era como se não tivesse na prática. Por exemplo, a biblioteca pessoal da minha mãe era maior do que a biblioteca do colégio, provavelmente. Eu estudei também na aplicação da FRJ, a biblioteca era bem modesta. Então, quando eu cheguei na UERJ, a biblioteca da UERJ, eu fiquei impressionado. Pô, como tem livro aqui. Bom, então, é a mesma coisa. Quando você passa a ler em inglês, o pulo que você dá de acesso a recursos, e não vou dizer que é igual o pulo que você tem quando sai do ensino médio, sai da biblioteca do ensino médio para a biblioteca da FRJ. Na verdade, é um pulo muito maior. Tem muito mais recurso. Não só para questões acadêmicas, não, para tudo. Inclusive para questões. Você está com o meu Windows deu um erro aqui no meu Windows ou no meu celular. Faz a busca em inglês e em português do problema, se você conseguir passar. A diferença de quantidade de resultado é imensa. Por exemplo, na semana passada eu tive um problema aqui com essa mesa digitalizadora, esse recurso que eu uso para substituir o quadro. A solução eu achei em inglês. Achei procurando no Google em inglês, e tinha vídeo em inglês, eu descobri lá a solução, achei que se fosse procurar em português, não ia achar nunca. Então, ler inglês é fundamental, não só para questões acadêmicas, para a possibilidade de você ter acesso a textos, websites de notícia, tudo isso. Por exemplo, comparar o site de notícia aqui com o Globo, Folha de São Paulo e outros com o que você tem nos Estados Unidos, no Reino Unido, que você pode acessar daqui, é piada. Não tem como comparar. Não tem como. Então é importante ler inglês. Eu estou falando isso porque ontem eu vi um exemplo, vi uma reportagem, chamaram a atenção uma reportagem, dizendo que algumas empresas querem abolir com o inglês para abrir as portas para as pessoas. Não se iludam. O fato de algumas empresas estarem tirando exigência do inglês não quer dizer que não seja benéfico ou não seja importante. O inglês é importante. Em particular, até dizer o seguinte para os senhores, eu fui lecionar a disciplina de Economia Internacional para a cadeira para o pessoal, para os alunos da graduação de RI. Eu ia adotar, um dos livros que eu ia adotar, esse livro que eu recomendei, foi o Daniel que fez a pergunta, não foi? Sim. Sim. Eu tinha o livro, eu ia adotar no curso o livro para o Daniel, que você graduação de Relações Internacionais, acho que todo aluno lá ele tem, lê inglês, né? Aí eu fui perguntar, porque resolvi checar com um colega antes, que já tinha dado aula para RI, vem cá, eu posso assumir que todo mundo lê inglês? Ele não assume não, que muitos alunos lá não lêem inglês. Eu pensei que todo mundo estivesse fazendo RI e lesse inglês, mas não é o caso. Eu confesso que eu fiquei surpreso, que para mim alguém está estudando RI e não lê inglês é como o médico que tem problema, que passa mal quando vê sangue, ou está fazendo engenharia e não gosta de matemática. Eu achei que fosse condição necessária, mas o fato é que não é. Então, assim, é importante, faça o possível, o impossível para aprender inglês, quem já sabe, para aprimorar e desenvolver. Em particular, esse livro que eu indiquei para o Daniel é, por ampla e larga margem, melhor do que qualquer coisa que eu já vi aqui em português. Não vou dizer que não tem, porque, veja bem, não existe, é uma afirmativa muito forte, né? Talvez tenha acabado de sair um livro melhor, que eu não conheço. Ou amanhã pode ter. Então, não vou dizer que não existe, mas nunca vi, desconheço, já procurei bastante. Bom, dito isso, vamos voltar, então, aqui para a matéria. Eu vou falar, então, estamos falando da paridade coberta de juros, aí fui falar do mercado a termo. Então, eu descrevi o mercado a termo, essas operações, que é uma operação a termo, e agora eu quero discutir o futuro, qual é a diferença do termo para o futuro. Como eu disse, às vezes a tradução é feita erroneamente, que nos Brasil traduzem forward e future como futuro. Não é, porque existe uma diferença de mercado a termo para mercado futuro. Então, o termo são operações customizadas com instituições financeiras, baixa liquidez. Então, pronto, depois que eu acertei a operação a termo ali com o banco, desculpe que caiu a caneta aqui do quadro, que eu uso no quadro,
Depois que eu acertei a operação a termo com o banco, se eu quiser reverter a operação, eu não posso vender essa operação, não tem um mercado secundário, não tem liquidez. Então, eu falo, me arrependi, mudei de ideia. Aí vou ter, por exemplo, um mês, ou digamos, 2 semanas antes de liquidar a operação, o dólar está a 4. Pô, não quero mais essa operação, a banco, eu não quero mais, o banco, opa, azar o seu. Ou então, que é muito caro para você se desfazer. Ou seja, não tem um mercado para eu vender posições a termo. Tá? No futuro, perdão, tem um ponto importante, são as operações customizadas. Então, basicamente, eu procuro uma instituição financeira que vai me atender. Não eu, uma empresa, né? A minha necessidade são de $100 mil, $10 mil. Aí tenta achar uma instituição financeira que atenda a sua necessidade. No futuro, nós temos contratos padronizados, não são operações customizadas. Existe alta liquidez, porque esses contratos futuros podem ser negociados em bolsa. No caso do Brasil, estamos falando da BMF Bovespa. Existe futuro de dólar aqui no Brasil. Se não me falha a memória, o lote padrão de um contrato futuro na BMF Bovespa é de $10 mil. Eu não tenho certeza. Tá? Mas, basicamente, se alguém procurar, fizer um esforço, acha. Então, basicamente, eu quero... Digamos que o lote padrão seja $10 mil. Eu quero $1.000. Eu não sei se tem opção de você comprar, entrar no mercado. Tá? Mas, então, assim, o tamanho padrão, o que acontece no mercado futuro é que são vendidos contratos padronizados, lotes de $10 mil, ou do lote de $1.000. Agora eu não me lembro o tamanho exato. E uma das vantagens para quem está carregando um contrato desse é que é a liquidez. A pessoa digamos que nesse exemplo que a gente tem aqui no quadro, ao invés de eu fazer a operação a termo, tivesse feito um contrato, comprado $10 mil no mercado futuro. Se no meio do caminho eu me arrepender, eu posso ir no mercado vender. Não necessariamente vou conseguir recuperar todo o dinheiro que eu gastei, né? Evidentemente, tá? Mas Então, essa é a principal diferença do termo para o futuro. Você pode, então, pensar assim, o futuro é a institucionalização do mercado a termo. É basicamente pegar o termo, definir um contrato padrão e colocar esses contratos para serem transacionados numa bolsa com todas as regras e estrutura da bolsa. Porque aí, para operar na bolsa, a pessoa tem que... A instituição exigência capital, exigência das regras da bolsa e assim vai, tá? Para a gente, aqui nessa disciplina, a diferença é irrelevante se é termo ou futuro. Uma hora eu vou falar termo, outra hora eu vou falar futuro. Não tem diferença, tá? Agora, uma outra pequena diferença que tem do termo futuro, que eu não vou... Para a gente não vai ter diferença, não vamos estar discutindo, é o chamado ajuste de margem. Basicamente, pensa nesse exemplo que eu coloquei aqui. Eu comprei $10 mil a termo. Tá? A cotação implícita, está marcada ali em verde, é de 5,2. Aí supõe que quem me vendeu é um banco. E o banco não tem nenhuma outra operação a termo. Então, essa venda a termo que o banco fez para mim não está casada com nenhuma outra operação. Aí, de repente, o dólar começa a subir. Ele sai de 5, vai para 6, bate em 7, bate em 8, isso no espaço de um mês. Então, veja o que está acontecendo é que o banco está começando a perder dinheiro com isso, né? Porque se o banco for efetivamente me entregar os $10 mil, ele tem que ir no mercado e comprar. Tá? Todo mundo entendeu qual é a situação aqui? Alguém quer fazer uma pergunta? Então, o que acontece? No termo, essa perda só se concretiza lá na data de liquidação do contrato. No mercado futuro, existe o chamado ajuste de margem. À medida que a taxa de câmbio começa a subir de 5, 6, 7, 8, quem está chamada ponta, a pessoa que começou a perder, o agente que começou a perder dinheiro, tem que fazer depósitos numa conta, tá certo? Então, por exemplo, aqui, enquanto o dólar não batesse em 5,2, o banco não faria depósito nenhum. Mas na hora que o dólar passa de 5,2, ele começa a depositar o que seria a perda dele.
Aí, se amanhã reverter o caminho, aí ele recebe de volta e outra parte que tem que depositar, fazer o ajuste de margem, tá certo? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Então, uma diferença do termo futuro é que, no futuro, as perdas o futuro é organizado de tal forma que as perdas não se concretizam, todas elas, no final, na data de fechamento do contrato. Elas vão se concretizar. O pessoal vai ter que fazer, o agente vai ter que fazer o desembolso ao longo do período de vigência do contrato. Tem então, essa diferença do termo, do ajuste de margem. Eu acho que, então, esses são os pontos que a gente tem para falar do termo de futuro, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, então, agora me surgiu aqui uma dúvida. Desculpa, deixa eu conferir um negócio. Perdão. Só dar uma olhadinha aqui. Eu vi aqui, eu acho que tem um pequeno problema, uma pequena diferença de notação. Vamos ver se eu acho que isso ficou. 2019, PLA. Lista 3. Essa aqui. Lista 3. Lista 3 deve ser. Ficou. Já eu vou falar sobre isso. Bom, vamos lá. Então, agora apagar isso aqui. Então, não, vou deixar isso aqui. Eu digo, então, na segunda bolota da seção 3.2.2, denote por FI1 a atual cotação no mercado a termo do dólar um ano à frente. Então, no contexto desse exemplo que aqui está, senhores, eu estaria falando desse valor 5.2, que aqui eu chamei de F. Vocês estão falando disto aqui. Isto aqui é o que nas notas de aula eu chamei de FI. Subscrito 1. Tá? Nossa, essa letra grega está difícil aqui para o professor. Isso agora fica melhor. É aquilo que eu chamei aqui de F. No caso seria 6, né? Porque eu falei 6 meses. Tá? Então, denote por FI1 a atual cotação no mercado a termo do dólar um ano à frente. Em tal contexto, o investidor será indiferente entre investir no Brasil e nos Estados Unidos quando a igualdade 6 for satisfeita. O que eu estou dizendo? Vamos lá. Eu peço para o aluno olhar para... Desculpa, agora eu vou apagar tudo. Beleza. Olhar para a igualdade 2, que eu vou escrever ela rapidamente aqui no quadro. 2. 100, que multiplica 1 mais R asterisco, é igual a 100, que multiplica 1 mais R é 0 sobre E1. E a 6, isso é 6. 100, que multiplica 1 mais R asterisco, é igual a 100, que multiplica 1 mais R vezes E0 sobre aquele letra grego φ, subscrito 1. Você olha para as duas expressões, parece que eu simplesmente tirei o E1 e coloquei o φ1. Até alguém se empolga, então E1 é igual a φ1. Devagar. A gente tirou a igualdade 2, é uma condição para que os agentes sejam diferentes entre investir no Brasil e investir nos Estados Unidos, quando não há incerteza. A igualdade 6, eu estou afirmando, essa condição tem que ser satisfeita para que o agente fique indiferente entre investir no Brasil e nos Estados Unidos, quando existe uma incerteza sobre quem vai ser o E1, porém tem um mercado a termo. Por que isso? A situação é a mesma da aula passada. Pensa assim, tem um agente com dinheiro nos Estados Unidos, um investidor norte-americano, tem $100 em mão, ele pode investir no Brasil e nos Estados Unidos. O fluxo de caixa
para quem vai investir nos Estados Unidos, ainda é a figura 1. Eu não vou desenhar de novo. Está lá no final das notas de aula. Você tem a setinha para baixo, no 0 você tem a seta para baixo, no valor 100. Na data 1 você tem a setinha para cima, 100 que multiplica mais R asterisco. Agora, quando você tem um mercado a termo, qual seria o fluxo de caixa para quem está investindo nos Estados Unidos? Não, desculpa, no Brasil, os $100. Ele pega os $100, tem o desembolso na data 0, vai mandar os $100 para o Brasil. E aí, o que vai acontecer com o dinheiro? Vai chegar no Brasil, vai ser convertido em reais, então isso vai virar 100 é 0 reais, tá certo? E investido a taxa de juros R, então daqui a um ano isso se transforma em 1 mais R, tá certo? Reais. Porém, o agente vai querer mandar o dinheiro de volta para os Estados Unidos. E o pressuposto aqui é o seguinte: no mesmo momento que ele está trazendo o dinheiro para o Brasil, tá mandando os dólares para o Brasil, comprando o dólar, no que a gente chama mercado à vista. Mercado à vista é aquilo que a gente conhece. Você vai na casa de câmbio, compra e vende dólar, converte dólar em real, vice-versa, isso você está operando no mercado à vista. O termo é aquele que a gente discutiu. Então, o agente está vendendo $100, o investidor norte-americano está vendendo $100 e pegando uma quantia em reais no mercado à vista, e, simultaneamente, ele está comprando dólares a termo, ou seja, ele está pegando esta quantia aqui em reais e convertendo em dólares no mercado a termo. Quantos dólares ele vai ter? Ora, a taxa de conversão implícita na transação é esse F1 aqui, que era aquele 5,2 do exemplo que eu dei, que eu apaguei, quando eu falei que eu tinha uma dívida de $10 mil. Então, o nosso agente vai ter, daqui a um ano, 100, só vou trocar a ordem dos fatores, que multiplica 1 mais R vezes E0 sobre φ subscrito 1. Ok? Então, o que acontece é que é como se o φ subscrito 1 substituísse o E1. Não é igual, não é a mesma coisa. Ele acaba exercendo um papel similar ao E1. Aí, quem é o E1? Não se sabe. O E1 pode chegar lá daqui a um ano, chegar à conclusão que o E1 foi efetivamente igual ao φ1, ou foi maior, menor, a gente não sabe o que vai acontecer com a taxa de câmbio. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Professor, Oi. Então, esse F1 então é determinado no tempo 0, né? No tempo 0. Então, assim, o φ é que nem aquele 5,2 que apareceu, ou então o valor da refeição que eu compro no Shining Box. No Shining Box eu fecho a operação no valor da refeição no telefone, ali meia hora, uma hora antes de eu receber a comida. Mesma coisa com a cotação daquele dólar que eu vou receber daqui a uns 6 meses, alguma coisa assim. Então, como eu escrevi aqui, esse... Professor? φ1 é a atual cotação, ou seja, esse atual quer dizer na data 0. Então, tá assim, denote por φ1, pouco antes da equação 6, na página 4. Denote por φ1 atual cotação, isso atual quer dizer o seguinte, hoje, na data 0, no mercado a termo do dólar um ano à frente, ou seja, é como se você fizer uma operação a termo hoje, você vai estar comprando ou vendendo dólar a esse preço φ1, quando você vai receber, e a operação vai ser liquidada daqui a um ano. Perguntas? Não temos? Bom, então aí a discussão é a mesma que a gente teve na aula passada. O agente vai ser indiferente entre as duas operações quando a igualdade 6 for satisfeita. Ou seja, o agente será indiferente entre a opção A e a opção B quando 6 for satisfeita. Aí você pode cancelar 100 com 100. E aí eu trago aqui uma nova letra que é eu vou dizer assim, vou criar o φ minúsculo, vamos ver se eu consigo fazer a diferença do maiúsculo para o minúsculo aqui. Eu digo assim, tem 1 mais φzinho é igual ao φ maiúsculo 1 dividido pelo E0.
Então, você observa o seguinte, o Φzinho é igual ao Φ maiúsculo 1 menos E0, aqui deveria ser um 0, dividido por E0. Então, quem é esse Φ minúsculo? Se você for observar, é a taxa de desvalorização cambial embutida na cotação a termo do dólar. Todo mundo entendeu? Lembrando, o que é a taxa de desvalorização cambial? Seria aqui onde tem o Φ1. Lembrando, então, lá em cima à direita eu devo conseguir escrever. Lembra, a taxa de valorização cambial é o E1 menos E0 sobre E0. O Φ minúsculo, você substitui o E1 pelo Φ1. Então, o Φ minúsculo é a taxa de desvalorização cambial embutida na cotação a termo. Perguntas? Não? E esse Φ minúsculo ele tem um nome. Professor, tem uma pergunta no chat. Acho. Ah, tá. Obrigado. Vamos ver. O Luiz Eduardo perguntou qual é a incerteza da operação 6. Não tem. Na equação 6 não tem nenhuma. Vamos lá. Com relação à situação da aula anterior, quando não havia incerteza nenhuma, eu disse, agora tem uma fonte de incerteza. Qual é o valor de E1? A gente não sabe. Aí eu disse, eu coloquei esse elemento complicador aqui, esse fator que gera incerteza, trajetória da taxa de câmbio. Aí, para poder comparar as opções de investir no Brasil e nos Estados Unidos, eu trouxe um elemento novo, o mercado a termo. Para o agente que fez a operação, por exemplo, mandou o dólar para o Brasil e fez a operação a termo, conforme a gente discutiu aqui, não tem incerteza nenhuma. A única incerteza que tem no modelo é a trajetória da taxa de câmbio. Essa fonte de risco a gente matou, cobriu, por isso que essa é uma equação que a gente vai ver mais à frente, se chama paridade coberta da taxa de juros, das taxas de juros, tem esse nome de paridade coberta, que o agente cobriu o risco fazendo a operação a termo, tá legal? Se o agente não fizesse a operação a termo, ele não saberia quantos dólares ele receberia dali a um ano. Então, matou-se o risco cambial com a operação a termo. Mais perguntas, senhoras? Bom, então, ok, Luiz. Então, voltando aqui para essa variável, que é o Φzinho que eu estou apresentando, ela vai conhecida pelo pomposo nome de prêmio a termo da taxa de câmbio, não é isso? 99%, sim. O FI é conhecido como prêmio a termo da taxa de câmbio. Em inglês, que é o mais comum, vem do inglês, Exchange Rate Forward Premium. Ok? Perguntas? Bom, aí eu digo o seguinte, junta essa definição. Eu vou apagar tudo, a 6 os senhores têm nas notas de aula. Então, basicamente, acho que vou trabalhar aqui um pouquinho ainda. Vamos ver o que acontece. Vou pegar uma cor aqui. Cor. Por exemplo, pega 6, cancela o 100 com 100. O que eu vou fazer? Eu vou mandar o Φ1 e o E0 para a direita. Então, depois que eu faço isso, vamos ver se consigo escrever aqui embaixo. Peço desculpa pela confusão, em vermelho. Eu vou ficar com 1 mais R asterisco vezes... Estou trazendo o Φ1 e o E0 para o lado esquerdo. Sobre E0 igual a 1 mais R. Tá? E aí, eu vou pegar este senhor que aqui está, que eu quase circulei, mas errei um pouquinho, mas acho que aqui é fácil de apagar. Só dar um Ctrl Z. Eu vou pegar isto, trazer para cá, para substituir essa fração. E aí, eu fico, então, colocar aqui embaixo, no fim, então, que 1 mais R asterisco, que multiplica 1 mais Φ minúsculo, é igual a 1 mais R. Isso, se os senhores olharem, é a expressão 7, eu só troquei os lados da igualdade. Então, vou apagar perguntas. Não tem no chat, ninguém falou nada, vou apagar tudo. Não, tem uma coisa, deletar. Ok. Então,
Aí eu vou escrever, então, aqui a igualdade 7, que a gente acabou de tirar, né, no quadro que eu acabei de apagar. 7. 7. 1 mais R é igual a 1 mais R asterisco, que multiplica 1 mais φ minúsculo. E essa igualdade, senhores, é conhecida como paridade coberta de juros. É bastante comum na área de economia e finanças internacionais. Tá? Aí, por que o nome coberto? Porque a transação a termo, conforme a gente discutiu, ela cobriu ou eliminou o risco cambial do investidor. A evidência empírica é altamente favorável à paridade coberta de juros. Bom, e aí eu viro para a próxima página, na 5, eu menciono, mas pode acontecer desvio? Pode. Primeiro, por que poderia ter desvios? Supõe que tem, por exemplo, uma situação onde isso aqui acontece. Mas então está muito bom investir no Brasil, a taxa de juros, o R está relativamente alto. Relativamente no sentido maior do que deveria ser o seu valor para que a 7 se verificasse. Mas digamos que haja controle no movimento de capitais. Por exemplo, o dólar, quando o capital for entrar no país, ele tem que ficar 40 dias parado no Banco Central, por exemplo, uma coisa desse tipo. Ou tem uma taxa, uma taxação sobre o capital, tá? No ingresso de capital. Então, você tem controle, pode haver controle no movimento de capitais, seja na entrada, na saída, e spreads também, porque isso a gente está ignorando aqui, existe spread, como já falou no dólar, na transação de compra e venda. Também, no caso de taxa de juros, existe spread para tomador e depositante e tomador de recursos, tá? Perguntas? Bom, e aí a versão aproximada da PCJ, da paridade coberta de juros, é essa aqui. E como é que ela aparece? De forma similar ao que a gente fez para a condição de paridade anterior. Você aplica a probabilidade distributiva, você vai ter 1 mais φ mais R asterisco mais R asterisco φ. Isso aqui é aproximadamente 0. Então, isso aqui é aproximadamente 1 mais φ mais R. Consequentemente, você tem que 1 mais R é aproximadamente igual a 1 mais φ mais R. Aí, se você cancelar o outro R, não. Cancelar o 1 que aqui está, com aquele 1 que ali está, você chega na 8. Tá? Só que na 8 já tirei sinal de aproximado, coloquei a própria igualdade. Perguntas? Ok. Então, agora aqui, algo feio. Notação. Φ minúsculo igual a Fzinho. E Φ maiúsculo igual a F. O que eu estou dizendo? Percebi que tem uma confusão aqui na anotação, senhores, que tem várias né, a primeira vista da nossa disciplina, em algum momento eu usava onde eu estou usando Φzinho agora, eu usava F minúsculo. E aonde eu uso o Φ maiúsculo, eu usava o F maiúsculo. Eu quis trocar, mas estou vendo que não troquei em todos os lugares, em particular na lista, tá? Peço desculpa para isso. Mas por que você quis trocar, professor? Porque tem algum lugar no curso que tem uma curva que vai aparecer num gráfico. A gente vai ter um gráfico lá, aqui vai ser taxa de câmbio, e aqui vai ter taxa de juros, e aqui vai ter uma curva que eu chamei de curva F. Então, não é bom ter a variável F, uma hora ela é uma curva, outra hora ela é a cotação a termo, ou forward. Não é bom, vamos usar
outra letra, eu peguei o grego, o equivalente do F para os gregos, mas estou vendo que não troquei tudo. Então, na lista, quem o F minúsculo é o Fizinho, o F maiúsculo na lista e agora aqui na frente é o Fi maiúsculo, tá? Peço desculpas por isso. Peço, então, que os senhores tomem nota disso. E alguém quer fazer uma pergunta? Tem uma, agora já vi, tem uma ali no chat que eu não vi. Do Anderson. Explicar novamente, segundo a equação do quadro, da parte 7. É o quadro que está aqui agora, Anderson? Isso. O que implica esse 1 mais R ser maior do que a segunda parte? Você diz a segunda linha do quadro, né? Isso. Eu quis dizer o seguinte, vamos lá. Eu enunciei a equação 7, disse isso é a PCJ, paridade coberta de juros, e disse a evidência empírica é altamente favorável a ela. Mas eu disse que a evidência empírica é favorável, não disse que ela se verifica sempre em toda e qualquer situação. Concorda? Tá claro a diferença? Uhum. Pode, eu estou dizendo assim, a ideia é assim, se você for sair olhando nos mercados financeiros, você vai ver que usualmente ela é satisfeita. Mas pode acontecer dela não ser. Aí por que ela poderia ser, por exemplo, ter um país onde ela não é satisfeita nunca? Suponha que esteja acontecendo algo com uma condição até mais fácil essa aqui. Deixa eu usar aqui a gloriosa borracha. Vamos trocar um pouco. Suponha que de repente você olha um certo país. Isso aqui está acontecendo o seguinte. Por exemplo, uma economia fechada, sei lá, aconteceu isso aqui. Mas então por que o capital não sai? Por que a gente não tem a igualdade? Basicamente, o capital deveria sair desse país, concorda? Suponha que fosse o Brasil. Por que o capital não vai sair não sai do Brasil? Suponha que foi imposto um controle de capital. Capital financeiro, para sair do Brasil, tem que pagar um imposto bem alto, tá certo? E aí, assim, o estrangeiro tem que tirar dinheiro do Brasil, tem que pagar um imposto muito alto, e o brasileiro está proibido de mandar dinheiro para fora. Tá? Aí eu não tenho porquê. Para que a PCJ se verifique, é preciso que haja liberdade no movimento de capitais, Anderson. Então, a ideia, assim, para a condição 7 ser satisfeita, o que faz a força, o mecanismo que tende a fazer com que a 7 seja satisfeita é o movimento de capitais de um país para o outro. Então, na hora que tem um desalinhamento nas taxas de juros e na cotação a termo de moeda estrangeira, o capital tende a sair de um país para outro, tá certo? Que surge oportunidade para ganho de arbitragem. É isso. Ora, mas se um país coloca restrição ao movimento de capital, seja a entrada ou a saída, você mata, você elimina esse fator que tende a fazer com que a 7 seja satisfeita. Está respondido, Anderson? Tá sim, obrigado. Nada. Mais perguntas, gente? Não? Então a gente vai continuar a avançar. Aí eu vou dar aqui um exemplo de hedge cambial. Um exemplo simples. O hedge é basicamente você cobrir o risco, tá certo? Vamos apagar esse quadro aqui. Então eu digo o seguinte, suponha que você precisa efetuar um pagamento de $1.000 ou poderia colocar $1 milhão, esses números que aqui estão, no final de um ano. As atuais taxas de câmbio e juros são dadas, estão ali, é 0, 1,80. Eu peguei isso há muito tempo, né? Na época o dólar estava na faixa de R$1,80. 0 igual a 1,80. F1, que é a cotação a termo, ou seja, o FI maiúsculo 1, 2,05234. R igual a 22% e R asterisco igual a 7%. Então, vamos lá. Eu tenho uma dívida de $1.000. E eu me defronto com esses valores aqui. É 0 igual a 1,8. F1, ou seja, o dólar, se eu for comprar termo, está cotado a 2,05234. R igual a 22%. E a taxa de juros dos Estados Unidos eu botei bem alta, hein? Que absurdo, 7%. Ops. Aí
quero cobrir o risco cambial. Vou apresentar duas maneiras de cobrir o risco cambial aqui. Há pelo menos duas maneiras equivalentes de eliminar o risco cambial. E eu digo, qual é o significado da palavra equivalente, ou dessa equivalência que eu estou dizendo aqui? As duas maneiras levam ao mesmo desembolso. Tá? E eu chamo a atenção seguinte, a equivalência devido ao fato da PCJ ser satisfeita. Caso contrário, isso não ocorreria. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você pegar esses números que eu estou e jogá-los na expressão 7, você vai concluir que a 7 é satisfeita. Por isso que as duas operações são equivalentes. Se não fosse, haveria uma seria na lista de exercício, eu dou o mesmo exercício, só que as operações não são equivalentes porque a PCJ não é satisfeita. Então, eu coloquei a primeira maneira 1 para matar o risco cambial. Assuma uma posição comprada em dólar no mercado a seja, em dólar no mercado a seja, no mercado a termo, desculpe. Assuma uma posição comprada em dólar no mercado a termo. Isto é, compre dólar no mercado a termo. O que você vai pagar quando chegar o momento da liquidação da operação, daqui a um ano? Daqui a um ano, você vai pagar real cifrão 2.052,34, tá certo? Pura e simplesmente o produto daqueles $1.000 da dívida com a taxa a termo. Então, se eu comprar $1.000 no mercado a termo, eu daqui a um ano vou ter que desembolsar R$ 2.052,34. Ou seja, na prática, a minha compra de dólar no mercado a termo converte a minha dívida de $1.000 em uma dívida de R$ 2.052,34. Alguma pergunta sobre a operação 1? Que é bem simples, não? Não? Aí vem a operação 2. Eu vou apresentá-la aqui numa certa ordem para fins didáticos. Porque, na verdade, você faz tudo simultaneamente. Ou faz a conta e sai conta. Teria se fossem $100 milhões, teria uma equipe fazendo a operação. Pode imaginar assim. E já chama a atenção o seguinte. Na verdade, eu estou apresentando numa certa ordem aqui os passos. Mas para chegar nesses passos, você tem que fazer o trabalho, a conta de trás para frente. Teria que começar do item C, que está lá embaixo. Então, o primeiro coisa que eu apresento. Então, vamos lá, eu digo monte, o 2 monte a seguinte operação. Essa operação envolve os passos A, B e C. A 1 só tinha uma coisa para fazer, comprar dólar a termo. A 2 envolve o seguinte, contrate um empréstimo naquele valor que ele está, R$ 1.682,24. Ao fim de um ano, você vai desembolsar real cifrão 2.052,33. Se você tivesse colocado um bando de decimais, aí você vê que ia dar igualzinho. A diferença de 1 centavo é devido ao arredondamento, pura e simplesmente por isso. Aí eu digo ali embaixo de onde vem esse 2.052. Basicamente, é o valor do empréstimo de 1.682,24 vezes 1,22, que é a taxa de juros no Brasil, estou assumindo que é de 22%. Alguma pergunta até aqui? Aí, mas acabou não, que a 2 tem suboperações A, B e C. Então, a A é um pedaço da operação 2. O item A é um pedaço da operação 2. Tem a parte B agora. Converta os reais, ou seja, esse que eu obtive no empréstimo, em dólares no mercado à vista. Você vai obter com isso o S cifrão 934,58. Mas da onde veio isso, senhor Alexandre? Muito simples. Eu peguei um empréstimo de 1.682,24. Eu estou com esses reais na mão. Tenho na minha mão R$ 1.682,24. Eu converto esses reais em dólar no mercado à vista hoje. Qual é a taxa de câmbio hoje? 1,8. Então, se você pegar 1.682,24 e dividir por 1,8, você vai obter aqueles $934,58. Alguma pergunta até aqui? Acabou? Não acabou. Porque no momento eu tenho $934 na minha mão. Isso não resolve. Eu sento em cima dos dólares. Não pode.
porque a minha dívida é de $1.000, eu preciso ter $1.000 daqui a um ano. E o que a situação é que hoje eu tenho 900 e um pouquinho, não tenho os 1.000. Eu pego esses dólares e invisto esses dólares, eles serão remunerados a 7%. Então, item C, eu digo o seguinte, aplique os dólares por um ano a taxa de 7%. Você vai receber, ao fim de um ano, $1.000. Então, basicamente, a conta é feita embaixo. $1.000, 1.000 é igual a 934,58 vezes 1,07. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Até aqui? Então, nesse caso, os números do exercício, a taxa, o E0, o F1, o R e o R asterisco, eles satisfazem a PCJ, eu posso fazer qualquer uma das duas operações indiferente. Na lista de exercícios, os editores vão ver que tem um exercício que não é indiferente. Basicamente, você monta as duas operações e escolhe uma das duas. Vai ter uma que vai ser melhor que a outra. Aí a pergunta do Matheus. Onde o F foi usado nessa operação? Na operação 1, Matheus. O F na operação 1. Observa que eu vou marcar em verde aqui. 205234 é é disto aqui com isto aqui. Tá? O F1 é utilizado para... Eu preciso saber o valor da F1 para poder fazer a operação a termo. Mais perguntas, senhores? Então, eu tinha dito que a operação 2, na prática, apresentei dessa forma aqui, A, B, C, mas na prática você faz na ordem contrária. Que, basicamente, para montar a operação 2, tem que partir dos $1.000. Você faz o seguinte, você pega $1.000, divide por 1,07, tá? Então, aí, com isso, eu chego em 934,58. Aí, tá. Então, eu preciso ter na minha mão, hoje, $934,58. Aí eu pego os 934,58, multiplico por 1,8. E isso é igual àquele 1682,24. 1682,24. Aí você conclui, então eu preciso ter R$ 1.682,24 na minha mão hoje. E aí, se eu pegar 1.682 emprestado hoje, 24, né? Acrescer 22% de juros, isso vai dar aquele 2052,33. Então, lembrando, você vai daqui para cá, daqui para cá. Perguntas? Não? Então, eu menciono no final, a diferença de R$1 é devido ao arredondamento. Perguntas até aqui? Só a última pergunta do até do Matheus, que ele já discutiu. Então, a gente temos ainda tempo, temos 27 minutos, né? Ótimo. Então, a gente vai entrar na seção 3.2.3, Ctrl Z. Não, deletar. Vou apagar esse quadro. Então, 3.2.3, paridade descoberta e prêmio de risco. Então, eu digo o seguinte, manter a hipótese que o valor de E1 é incerto. A gente não sabe quem é o E1. Assuma agora que os agentes econômicos são indiferentes ao risco. Em tal contexto, a condição equivalente a 5, quem era a 5? Para não ficar confusa. R é igual a E mais R é igual a R asterisco mais delta. Sim, 5, então é isso aqui. E aí eu digo o seguinte, isso aqui, lembra? Essa 5 eu tirei quando não havia incerteza. Aí eu digo o seguinte, quando os agentes são avessos ao risco, a condição equivalente a 5 é esta aqui. Vai vir aqui embaixo, está aí na nossa de aula. Onde o superescrito E no delta quer dizer a taxa de desvalorização esperada, ou seja, esse delta E, ele é igual ao E1 esperado, expectativa para o E1, menos o E0, que a gente conhece hoje,
dividido pelo E0, tá? Lembrando, só para refrescar nossa memória, que o delta é igual a E1 menos E0 sobre E0. Então, quando os agentes são diferentes ao risco, e tem certeza, a gente pode substituir o delta pelo delta E na expressão 5 da forma que está ali no quadro. E eu menciono, então, aqui nas notas de aula, onde o delta E é a taxa esperada de valorização cambial. Essa igualdade que ali que eu vou marcar agora em vermelho, é conhecida como a paridade descoberta de juros. Por quê? Basicamente, quem comprar o dólar, levar em conta só o valor... Perdão, comprar dólar. Quem mandar dinheiro para um outro país e levar em conta só a cotação, valor esperado da taxa de câmbio um passo à frente, não vai estar cobrindo o risco cambial, né? Então, enquanto a posição a paridade descoberta, isso se chama paridade descoberta de juros. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porém, o usual é mais razoável assumir que os agentes econômicos, de forma geral, são avessos ao risco. Então, a condição relevante, na verdade, é essa aqui. Vou voltar para o azul, desculpa. R é igual a R asterisco mais delta E mais um termo, o ρ. Ok? Então, esse ρ não ficou bom. Se você fazer um ρ melhorzinho, não sei se vou conseguir. ρ. Tá? ρ é um chamado, é um prêmio de risco. Então, o que isso... Você pode interpretar essa... Perdão, vamos interpretar primeiro a igualdade vermelha. A igualdade vermelha está dizendo, pode interpretar assim, ela diz o seguinte: a taxa de juros no Brasil, do lado esquerdo, é igual à taxa de juros americana, R asterisco, mais a expectativa de desvalorização cambial. Porém, existe risco cambial. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte: a taxa de juros no Brasil, ela tem que cobrir a taxa de juros americana, a desvalorização cambial e tem que embutir um prêmio de risco. Tá certo? Então, como eu disse, a interpretação aqui é a taxa nominal de juros no Brasil é igual à taxa nominal de juros DU, mais a taxa esperada de valorização cambial, mais um prêmio de risco. Perguntas? Não? Então, a gente vai entrar no item 3.3, equilíbrio no mercado de câmbio. No tópico anterior, no 2, a gente discutiu o modelo monetário balanço-pagamento, que era um modelo, se não para determinação, para a gente entender alguns fatores que influenciam a taxa de câmbio no longo prazo. Professor? Oi. Essa última equação da taxa de juros é igual à taxa de juros lá nos Estados Unidos, mas a desvalorização mais o prêmio para o risco, ela seria então a que mais se aproxima assim, da realidade, né? Sim. Pelo menos dessas que a gente já viu. Eu gosto de ver, sim. É isso. Aí tinha uma pergunta do Marcelo. Qual a definição de F1? F1 como eu falei, F1 é aquilo que em alguns momentos eu chamei de F1. É o valor do dólar embutido na transação a termo. Naquele exemplo que eu tinha dado com os meus números, eu tenho uma dívida de 10 mil dólares, vou comprar o dólar a termo a 5,2, o 5,2, o F1 é aquele 5,2. É a cotação embutida na transação a termo. Cotação do dólar embutida na transação a termo. Mais perguntas, senhores? Eu ia sugerir o seguinte, chamar a atenção aqui dos senhores, chamar a atenção, apareceu aqui, mas não. Vamos lá, para não haver dúvida. Como os senhores podem estar observando, esse negócio de dar aula online é uma novidade para mim, nunca tinha acontecido. Acho que, no geral, os senhores também nunca tiveram aula assim, né? E uma pequena coisa que acontece é que eu não vejo tudo aqui na tela. Então, às vezes, está aparecendo pergunta no chat, eu não estou respondendo, pelo menos demorando, ou ignorando, ou demorando. Eu peço para as pessoas que fizerem pergunta no chat, se eu demorar, que abram o microfone e se manifestem. Professor, dá para explicar outra coisa? Por que você não vê? É porque, normalmente, eu estou olhando... Eu tenho 2 monitores, estou olhando para cá e o chat está aparecendo à esquerda.
tá? Peço desculpas. Então, efetivamente, colocou pergunta no chat, eu demorei para falar, para responder. Por favor, faça a pergunta no microfone. Mais perguntas, senhores? Não temos. De nada, Marcelo. Peço desculpas pela demora. Então, a gente vai estar no item 3.3, equilíbrio no mercado de câmbio. Então, no tópico passado, a gente tinha discutiu um modelo monetário, que é um modelo para determinação, se não para determinar, para ter noção de alguns fatores que influenciam a taxa de câmbio no longo prazo. E agora aqui a gente quer falar, vai ter esse tópico essencialmente um modelo de curto prazo. Quem vai estar governando o comportamento da taxa de câmbio vão ser fatores monetários. Monetários não, desculpa, financeiros. O fluxo de capital que vai estar, taxas de juros que vão estar desempenhando um papel central aqui no modelo. Então, esse é um modelo para o curto prazo, né, que eu digo na segunda bolotinha. Aí na terceira bolota eu digo, haverá equilíbrio no mercado de câmbio quando, no agregado, os agentes não desejarem trocar seus ativos em reais, moeda doméstica, por ativos em dólar, moeda estrangeira. Olha, o que você está dizendo, Alexandre? Olha só, para não ter dúvida. Quando a gente... Ops, o diabo é linha reta, aqui é difícil. Peço desculpas por isso. Aqui é um modelinho bem simples de oferta e demanda num mercado qualquer, por exemplo, café. Então, quando a gente diz que o Q asterisco e o P asterisco... Ops, ficou horroroso. Peço mil desculpas por isso. Ficou completamente torta, pontilhada. Inclinado, pontilhada, ficou horizontal. P asterisco e Q asterisco são o preço e quantidade de equilíbrio, tá? A gente olha, então, olha, a quantidade de equilíbrio é Q asterisco. Então, observe o seguinte, aqui em termos que a gente tem o seguinte, ao preço P asterisco, os agentes querem vender, os ofertantes querem vender Q asterisco, os demandantes querem comprar Q asterisco. Em termos líquidos, o que se quer comprar é exatamente igual ao que se quer vender. Então, eu estou colocando uma condição igual aqui. Eu estou dizendo que haverá equilíbrio no mercado de câmbio quando, no agregado, os agentes não desejarem trocar seus ativos em reais por ativos em dólar, moeda estrangeira. Que aqui você tem, nesse gráfico que eu coloquei, o seguinte, o que as pessoas querem vender é igual ao que elas querem comprar. Desculpa, o que o conjunto de todos os agentes quer comprar é igual ao que o conjunto de todos os agentes quer vender. Ou seja, em termos líquidos, os agentes querem comprar e vender zero no todo, né? Eu estou colocando a mesma condição aqui. Você pode imaginar, tem uma oferta de dólar, uma demanda por dólar, e o que os agentes querem comprar, o total dos agentes quer comprar é igual ao que o total dos agentes quer vender. Bom, então, para um mundo sem certeza, para que haja equilíbrio, vamos estar lidando aqui, vamos estar falando de um mundo sem certeza, tá? É preciso que isso aqui se verifique. Por quê? Ora, a gente já discutiu. Tem perfeita mobilidade de capital. Se acontecer isso aqui, todo mundo vai querer tirar dinheiro dos Estados Unidos ou do exterior e trazer dinheiro para o Brasil. Vai ter um bando de gente querendo vender dólar no Brasil. Vai estar entrando capital no Brasil e bando de gente vendendo dólar. Muito dólar sendo colocado à venda. Tá certo? De forma similar, se acontecer isso aqui, todo mundo quer se desfazer dos seus ativos denominados em reais e vai para comprar dólar e mandar o dinheiro para o exterior. Tá? Então, para que haja equilíbrio no mercado de câmbio, para que não tenha uma quantidade imensa de pessoas, muito maior, uma quantidade ofertada de dólares muito maior que a demandada ou vice-versa, é preciso que a condição 5 seja satisfeita. Perguntas? Não? Então, dito isso, eu chamo a atenção para o seguinte fato. Mais à frente, nós utilizaremos números como subscritos para denotar os valores de equilíbrio. O que você está dizendo com isso, Alexandre? Basicamente, eu vou estar, por exemplo, quando você faz um exercício desse tipo aqui, oferta e demanda, preço, quantidade. Aí tem a curva de demanda inicial, que eu vou chamar de D1. E a demanda se deslocou para a direita, essa é D2. Então, você vai ter aqui, por exemplo, quantidade 1, quantidade 2, tá certo? Então, eu vou ter exercício onde haverá dois equilíbrios, e vou ter equilíbrio 1 com taxa de câmbio 1, equilíbrio 2 com taxa de câmbio 2. Eu não quero misturar esse 1 e 2, ou 0 e 1 de equilíbrio, com esse 1 que aqui estão, com esse. Porque isso aqui não é o equilíbrio 0, equilíbrio não. Aqui é data 0, data 1.
Então, eu vou fazer uma pequena mudança na notação. Eu vou escrever o delta da seguinte forma. Você lembra que inicialmente delta era o seguinte. Isso aqui. É taxa de câmbio amanhã, menos taxa de câmbio amanhã, um passo à frente, menos taxa de câmbio hoje, dividido pela taxa de câmbio hoje. Eu vou passar a escrever assim, delta igual o E. Então, a taxa de câmbio sem subscrito, a princípio, é a taxa de câmbio hoje. Menos E, aí seguindo o que é uma noção que eu já vi em alguns livros, um mais subscrito aqui, tá? O que quer dizer esse mais? Um passo à frente, tá certo? De mais uma data. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Então, eu vou escrever o delta dessa forma. Então, agora, eu vou reescrever a igualdade 5, lembrando que 5 era isso aqui, R igual a R asterisco mais delta. Eu vou reescrever essa 5, isso que eu vou chamar de 9 aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aí eu coloco a seguinte suposição. Aqui, supõe que nós sabemos os valores, nós conhecemos as taxas de juros. O R e o R asterisco, tá? Está dado. Você olha no mercado financeiro, hoje você sabe quais são essas taxas de juros. Então, aqui a gente tem uma equação, a 9. Então, se a gente souber quem é o E mais, a gente pode usar a 9 para identificar o E, tá certo? Similarmente, se a gente souber quem é o E, a gente pode dizer quem é o E mais, tá certo? O que não dá é para usar, assumindo que a gente sabe o R e o R asterisco. O que não dá é usar o 9 para achar simultaneamente o E mais e o E. Não, aí você teria uma equação com duas variáveis, não dá, certo? Então, é uma equação, uma variável. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Então, eu menciono ali no começo da página 7, ou seja, podemos utilizar a taxa de câmbio presente e as taxas nominais de juros para determinar a taxa de câmbio uma data à frente. Similarmente, podemos utilizar a taxa de câmbio uma data à frente e as taxas nominais de juros para determinar a taxa de câmbio presente. Não há como determinar as duas taxas de câmbio sem alguma informação adicional. Tá? No próximo tópico, nós utilizaremos o modelo monetário do balanço de pagamento para determinar a taxa de câmbio de longo prazo. A ideia, então, vai ser o seguinte, pode interpretar assim. A gente vai dizer que essa taxa de câmbio um passo à frente, ou a taxa de câmbio futura, futuro se diz, não que é no mercado futuro, a taxa de câmbio em um período mais à frente, é determinada de acordo com o modelo monetário do balanço de pagamentos. Aí, com a equação 9, a gente conhecendo o R e o R asterisco, a gente pode achar o E. Então, basicamente, a ideia vai ser o seguinte, o R e o R asterisco são determinados nos mercados monetários, que nem só já viu nos cursos de macro e monetária. O modelo monetário do balanço de pagamento ajuda a gente a identificar o E+, e a gente acha o E usando a condição 9. Mas isso é para o próximo tópico. Aqui nós seremos um pouquinho menos ambiciosos. Aqui o que a gente vai fazer, a gente vai assumir que o E asterisco está dado e não muda, e vamos usar isso aí para entender o que acontece com o E quando muda o R asterisco, assim vai. Para referência futura, nós vamos atribuir o nome F para a expressão do lado direito de 9. Ou seja, eu vou dizer que isto aqui é o F. Por quê? Porque eu vou representar isso no gráfico. Num gráfico, como eu te falei, vai ter uma curva que eu vou chamar de F, que vai estar representando essa expressão. Ou seja, conforme vocês têm nas notas de aula, a expressão 10, F é igual a R asterisco mais E mais menos E sobre E. Por que F?
A palavra em inglês. Ops. Fora. Espero estar soletrando. Sim, acho que soletrei corretamente. Estrangeiro. Porque lembra que a gente discutiu aqui a equação 5? R é o retorno de R$1 para quem investe esse real no Brasil. Isso aqui é o retorno, do lado direito, retorno de R$1 para quem investe esse real fora do Brasil. Então, o retorno fora, para quem mandar o dinheiro para fora do Brasil. Tá? Então, por aí o F vem daí. Observa que você pode escrever o F da seguinte forma. Consequentemente, aí você tem o seguinte, ver se eu consigo fazer nesse finalzinho de quadro aqui. Ops, linha reta é difícil, particularmente a horizontal. Não sei porquê, a horizontal é mais difícil fazer do que a vertical. No papel não tem esse problema, mas aqui tem. Nem no quadro real. Mas vamos lá. Então, o que acontece se você tiver um ΔR positivo? Olha, só olhar para essa última expressão. Você tem tudo mais mantendo tudo do lado direito, constante se aumentar somente o R asterisco. O F aumenta, né? Se você tiver uma elevação no E+, mantendo o R asterisco e o E constante, sempre. Sempre está mantendo as demais variáveis constantes. Você tem também que o F cresce. E se você aumentar o E, aí é o contrário, né? O F cai. Né? Alguma pergunta até aqui? Bom, aí eu digo o seguinte, dados os valores de R asterisco e a mais, a relação entre F e E pode ser ilustrado conforme a figura, pode ser ilustrado conforme ilustrado na figura 3, horrorosa, né? Pode ser representado conforme ilustrado na figura 3, né? Ou da maneira feita na figura 3, alguma coisa assim. Repetição de ilustrado. Não é exatamente a repetição que tocou, passou de ilustrada para ilustrado, né? Mas ficou feio isso, peço desculpas. Observe que X é uma notação para a taxa de retorno. Então, quero manter essa informação aqui no quadro. Vamos dar um Ctrl+C nisso aqui. Vamos dar um deletar tudo. Deletar o que eu quero. Não quero mais copiar nada. Deletar. Agora veio. Então, agora vamos dar um colável e ver se aquilo vem colar. Sim, veio. Então, vou trazer isso aqui para cá. Aqui, dá um ESC. Ele ficou. Uma barra à direita, passei, peço desculpas, e então colocar a figura 3 aqui. Figura 3 é algo bem simples. Eu represento... Ops. Vou pegar uma regra. Se consigo fazer. Primeiro gráfico que eu faço nessa disciplina, não é isso? Vamos ver o que vai acontecer. Agora fiquei nervoso, hein? Isso aqui, estou com dificuldade aqui. Ops. Então, isso aqui é o que eu chamei de X, não é isso? Não, chamei de F. Só. Ah, né, que aparece X na figura 4, só, desculpe. E... Só uma coisa. Não, desculpe. Nas notas de aula também, isso aqui pode mudar. Ah, não, Ctrl+Z. Era isso. Para apagar o X. Vou ter que apagar com a borracha, desculpe. Eu botei F, para poder colocar X, que eu vou estar usando X já. Poderia ter deixado F aqui. Mas, X. O E. Então, eu represento isso aqui da seguinte maneira. Digo que essa aqui é a curva F. Uma relação decrescente. Aqui nas notas de aula, então só um ponto. Então, esse que eu, nas notas de aula, esse gráfico está com F, poderia ser ficaria melhor um X, que já a gente vai usar X. Peço desculpas por isso.
E eu coloquei como uma linha reta. Estritamente falando, não é uma linha reta. Porque se você olhar para a expressão que se segue a expressão 10, que eu posso colocar aqui novamente, é isso aqui, R asterisco mais E mais sobre E menos 1. Não é isso? Sim. Só que agora aqui eu também estou vendo, tem um erro aqui, ainda ficou E1, né? Nas notas de aula tem um E1 aparecendo, é mais, ou seja, nas notas de aula, esse E mais, que aqui está aparecendo como E1, é o E mais aqui. Observe, então, o seguinte, estritamente falando, a relação entre E e F não é linear, né? Porque o E aparece no denominador do lado direito. Mas eu coloquei uma linha reta, o que interessa para a gente é que a relação entre o valor do F e o E é decrescente. Então, e é isso que está ilustrado ali. Tá? Aí eu chamo a atenção agora para o... Então, o relevante aqui para nós é que a expressão 10 define uma relação decrescente entre o E e o valor do F. Eu chamo a atenção que X é uma taxa de retorno. Por quê? Lembra que esse F é uma taxa de retorno. A gente tirou o F, lembra disso aqui, ó. No frigir dos ovos, isto aqui é o F, é uma taxa de retorno. Tá? Então, ali o X é uma expressão genérica, estou usando para taxa de retorno. Aí eu chamo o seguinte, uma elevação em R ou E asterisco desloca a curva F conforme listado na figura 4. Então, eu vou aproveitar essa que está aqui, vai virar a figura 4. Então, vou chamar isso aqui de F1. Suponha que, por exemplo, haja uma elevação no valor do R asterisco. O valor do F deveria aumentar, né? Então, por exemplo, se você estivesse olhando aqui para um certo E barra e você tivesse aqui um F barra 1, se a taxa de câmbio permanecesse nesse patamar barra, agora que houve uma elevação no R asterisco, o valor do F deveria aumentar, né? Deveria ser algo como esse ponto que eu vou marcar aqui. A gente estaria aqui falando de um F barra 2. Então, você está dizendo, eu estaria dizendo o seguinte, que tem uma nova curva F que passa por aquele ponto aqui. Então, seria algo desse tipo aqui. Peço desculpas que não consegui fazer paralelo. Tá, então, o interesse para a gente é que a curva F se desloca para a direita. Então, uma elevação no R asterisco, a curva F se desloca para a direita. Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? E se tivesse uma elevação no E+? Uma elevação no E+, também deslocaria para a direita. Porque aqui tem ΔR asterisco positivo, ΔF positivo. Aqui é a mesma coisa, ΔE positivo, ΔF positivo. Então, também teria um desloque para a direita. E uma elevação no E, desloca a curva para onde? Não desloca a curva para lugar nenhum, né? Quando você tem uma mudança em E, você se caminha ao longo da curva. É que nem uma mudança no preço não desloca a curva de demanda. Gera um deslocamento ao longo da curva de demanda. Mas uma mudança na renda dos consumidores desloca a curva de demanda, se o bem for normal, por exemplo, para a direita. Professor, É a mesma coisa. Perguntas? Professor, eu tenho uma dúvida. Tipo, o que determina, por exemplo, se a variação do R asterístico, quando ele desloca a curva, ela é maior, tipo, ele impacta mais que o E mais. Isso depende de uma sensibilidade? Bom, aí no caso aqui, eu peço que você olhe para a expressão aqui, é bem simples. Basicamente, você pode tomar a derivada. De onde F, olhar para as derivadas parciais, tá? De onde F, de onde R asterisco é igual a 1, enquanto de onde F, de onde E mais, é igual a 1 sobre E. Então, se o E for, sem somente se o E for igual a 1, que é a mesma magnitude do deslocamento, tá legal? Uhum. Ok? Ok, Respondido? obrigado. Mais Sim. perguntas, senhores? Não? Então, o que acontece? Estamos quase encerrando. Oi. Professor, se o ele pode ser menor do que 1, é possível? Claro.
Sim, já aconteceu, inclusive no Brasil, quando o real saiu, para incluir, só deixar claro, até porque a gente falou, se a taxa de câmbio real-dólar é 5, a taxa de câmbio dólar-real é 0,2, tá legal? Então, se tem uma taxa de câmbio maior, taxa de câmbio da moeda A para a moeda B é maior que 1, a taxa de câmbio da moeda B para a moeda A é menor que 1. Ah, mas não, quero só a taxa de câmbio, sempre eu tomando o dólar como referência. Libra esterlina, dólar, a última vez que eu olhei era menor do que 1, tá? Tá certo? Tem, ou seja, há moedas que o valor da unidade é maior do que o de $1, ok? Tá, Agora, então, do dólar ser menor. nesse caso, o E+, ele teria um impacto maior do que a taxa de juros estrangeira, então. Perdão, eu não entendi essa última pergunta. Porque o E+, ele é dividido pelo E, certo? Então, se o E for menor do que 1, uma mudança no E+, ele teria um efeito maior do que o R asterisco. Possível, depende, né? Que inclui tem uma questão das unidades ali também, que é o R asterisco, por exemplo, é 0,2. 0,02, por exemplo. Se pensar nas taxas de juros americanas, um número baixo. O E, estamos pensando no Brasil, então R asterisco taxa de juros americana, o E está na faixa de 5. Então, quando o E mais, né? Estaria na faixa de, digamos que ele esteja 5,50. Aumenta mais passa 10 centavos. Então, até por uma questão de unidade, o impacto tende a ser maior, acho que para o E mais. Ah, mas também está dividindo pelo E, desculpa. Aí realmente não está claro qual teria um impacto maior ou menor. Tá? Mas o que eu posso também dizer para os senhores que a gente não vai estar exatamente colocando essas curvas preocupado com a magnitude do deslocamento aqui na disciplina, não. A gente não vai chegar a esse nível de precisão. Tá? Mais perguntas? Bom, então, aí a gente tem essa bolota. Uma elevação em R asterisco ou em E+, desloca a curva F conforme ilustrado na figura 4. Essa é o gráfico aí de está. Aí eu digo, o valor de equilíbrio de E pode ser obtido conforme a figura 5. A gente começa a próxima aula daqui, deste ponto. Tá? Estamos parando aqui hoje já. Fomos 2 minutos além do horário, então nós vamos parar. Então, estou encerrando a gravação neste momento. Estou presente e parar para a gravação. Se alguém quiser tirar dúvidas,